Você já viu um bebê na frente de um tablet? E você já foi em algum restaurante onde tinham crianças menores de 2 anos na frente dos celulares? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós estamos vivenciando uma epidemia mundial de excesso de uso de telas. E apesar de ter inúmeros estudos científicos mostrando o quanto há malefícios do uso de telas em menores de 2 anos, nós precisamos de uma conscientização maior sobre esse assunto. Eu sou a doutora Lil e estou aqui hoje para poder compartilhar com você vários conhecimentos científicos e várias aplicações práticas para a gente realmente cuidar com inteligência, com neurociência e afeto das nossas crianças. Ao meu lado está aqui meu companheiro, Frederico. Oi, Fred. Olá, doutora Lil, você que nos acompanha em casa, no trabalho, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é uma satisfação ter você conosco para conversar sobre esse tema tão importante, não é mesmo, doutora Lil? Neurociência com afeto em relação a o que devemos fazer com as crianças com esse uso abusivo de telas, né? Quando a gente fala desse uso abusivo, a gente está falando em relação às telas, celular, tablet, televisão, um comportamento que é novo, afinal de contas, nós não tínhamos o acesso aos dispositivos digitais, às telas em nossas mãos, quanto mais em idades tão precoces, e a ciência vem nos dizendo alguma coisa a respeito disso. Te convido a participar já aí no início da nossa conversa, deixa aí a sua dúvida, a sua pergunta, que nós teremos a maior satisfação em responder você que participa conosco. Isso mesmo, né, Fred? A gente vai abrir agora uma série aqui, uma série sobre o uso de telas na infância e na adolescência. Essa série está imperdível e o nosso desejo de coração é que todas as famílias e todos os profissionais que cuidam de crianças, que atendem crianças, possam participar, aprender e transformar a vida dos pequenininhos. Ô Fred, é interessante porque assim, quando a gente era pequenininha, a gente não tinha acesso a tablet, celular, essa internet, velocidade rápida. E o que acontece? Isso tudo veio e nos encantou. Então, a gente percebe o encantamento que a gente teve inicialmente pelo avanço das tecnologias. Então, toda a sociedade passou a se encantar. E acho que o desejo inicial era assim: nossa, o quanto antes meu filho tiver acesso a isso, melhor para que ele seja bem-sucedido no futuro. Então, e as dificuldades que a gente tinha, né, e que a gente ainda tem, você vê que os nativos digitais, eles não têm essa dificuldade. Então, ao lado de um encantamento por uma nova tecnologia, tem o desejo de que a criança não fique atrasada, ultrapassada, e tem também uma indústria muito forte por trás que cria aparelhos e aplicativos altamente atraentes, né? Principalmente para as crianças pequenininhas. Lil, é interessante o que você está dizendo, que a gente está passando por um momento que acontece duas coisas distintas. De um lado, a gente tem a neurociência, que sabe-se cada vez mais sobre o cérebro das crianças e como que elas se desenvolvem, então depois eu quero que você fale sobre isso, e especialmente esse cérebro nos anos iniciais, o que acontece com ele, o que é necessário acontecer com o ambiente para que ele se desenvolva. Então a gente está falando de um lado da neurociência que tem mais saberes a respeito do desenvolvimento neurológico. E de um outro lado, a atualidade, a gente acompanha esse uso, né, esse acesso às telas em idades cada vez mais precoces. E a gente consegue perceber, como você se referiu, que as famílias ficam fascinadas com a criança mexendo ali com um dedinho, né, que parece ser muito bonitinho. Nossa, quanto que ela tem habilidade, como que ela tá habilidosa. Pode ser que esteja nascendo ali o futuro o novo Steve Jobs, né, por estar mexendo ali com tanta habilidade e de maneira tão nova. E ao mesmo tempo tranquiliza. Então, quando as crianças estão diante das telas, elas nos deixam em paz, elas deixam os pais em paz, elas ficam ali quietinhas. Então, assim, além do fascínio, de ser legal, tem essa questão da tranquilidade. Só que quando se esbarra essas duas coisas, a ciência dizendo aquilo que é necessário
para a construção do cérebro nos anos iniciais. E, ao mesmo tempo, esse fenômeno que, às vezes, tranquilizando as crianças e outras, fascinando, né, deixando a gente animado, a gente pode ter aí um grande risco, não é isso? E por isso que tanto a Organização Mundial de Saúde, quanto a Academia Americana de Pediatria, quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria e várias instituições que se dedicam plenamente a cuidar da infância, recomendam que de 0 a 2 anos é zero de tela. Então, não tem tela. E não adianta, inúmeras pessoas colocam comentários, mas para mim é uma ajuda, para mim me ajuda a arrumar a casa, eu agradeço as telas. Gente, a gente não pode banalizar os riscos, porque toda mãe e pai deseja o melhor para o filho, amam seus filhos, querem que eles se desenvolvam plenamente, buscam uma escola boa, buscam ensinar-lhes, falar licença, obrigado, por favor, não dão alimentos inadequados lá para o bebezinho, né? Ninguém vai dar lá uma feijoada para o bebê pequeno. E a questão do uso da tela, como ainda não tem uma consciência mais clara sobre os riscos que essas crianças estão correndo, acaba acontecendo uma banalização, né, Fred? Acho que é interessante como você está falando, e antes da gente focar nos riscos, é importante perceber assim, nos anos iniciais, que a criança está construindo seu cérebro social, a gente está falando de habilidades pivotais para um ser humano bem-sucedido na vida. Então, o ser humano que vai se desenvolver a partir dessas interações iniciais, e que dessas interações iniciais a gente está construindo a base do cérebro, nós teremos seres humanos a depender dessas primeiras relações, mais humanos, mais conectados, que consigam ir e voltar relações de afeto, e essas relações iniciais elas vão impactar toda a sua história, então a maneira com que relacionamos com os nossos filhos no futuro, com o nosso colega de trabalho, né, com a nossa companheira ou companheiro, tudo isso é construído no início da vida. E é claro que a base dessa interação social também vai depois nos ajudar em habilidades de aprendizado, cognitivas, de linguagem, de resolução de problemas. Então a gente não está dizendo que a gente não precisa, numa era de nativos digitais, que essas habilidades relacionadas ao uso de tecnologias também sejam desenvolvidas, mas existem outras que precisam ser desenvolvidas e que são pivotais para que a gente possa falar de um ser humano bem-sucedido, e elas vêm primeiro. Depois a gente fala um pouco mais para frente, né? A criança com 5 anos, com 8 anos, com 10 anos, o quanto que isso aqui vai ser importante na vida dela. E assim, se você, acho que esse conhecimento, ele tem que alcançar todo mundo que tem criança pequena e todo profissional. Isso que você está falando é muito interessante, tem uma base neurocientífica. Então, quando o cérebro da criança nasce, ele ainda não está pronto. O cérebro do bebê não está pronto ainda. Ele ainda vai continuar o seu amadurecimento na vida extrauterina. E ali no início, os neurônios, que são as células do cérebro, eles vão se conectando numa velocidade muito rápida, de 700, 800 conexões por segundo. E nos primeiros anos de vida, muitas janelas de oportunidade, que é o que a gente chama no cérebro, estão abertas. O que é uma janela de oportunidade? É assim, olha, eu estou num hotel maravilhoso, tem uma vista maravilhosa. Se eu não abrir a janela, eu não vou ver a vista. Eu não vou degustar daquilo ali. O cérebro tem janelas que, se você não abrir a janela e não deixar entrar aquele estímulo externo, ele não vai realmente desenvolver da forma efetiva. Então, lá no hotel que eu estou trancado no quarto, eu não vou ter um descanso, eu não vou degustar, eu não vou me deliciar com a paisagem. E o cérebro, se ele então não abre a janela, se a janela está aberta e se não é exposto a um ambiente adequado, ele não vai ter possibilidade de desenvolver. E a janela da linguagem fecha aos 3 anos. E é sabido que, igual o Fred falou, que o uso de telas, ele causa atraso da linguagem. E ele causa um vocabulário restrito de palavras, que muita gente fala, não, mas meu filho já sabe falar. Mas ele causa um vocabulário restrito de palavras, e isso já é comprovado cientificamente, além de um déficit de interação social. Porque a criança pequenininha, ela não deve estar
focada na tela, no calmante digital que as pessoas usam. Ela precisa de estar realmente criança, gente, é para andar, para correr, para mexer em tudo, para tirar a vasilhinha da cozinha do lugar, não é? Para cutucar as pessoas. Criança não para. É assim que ela constrói o cérebro, porque o cérebro dela está mapeando tudo para ser construído. E na frente da tela, ela não tem essa possibilidade. Vai ativar pouquíssimas áreas no cérebro e vai causar um impacto que é irreversível, Fred. Então, Ô, assim, tão doutor, importante a gente conscientizar as pessoas sobre isso, né? acho que demais, né? O quanto que o conhecimento aí baseado na neurociência, ele pode ser libertador. Acho que é interessante dizer também que a maneira com que os pais educam os filhos é baseado muitas vezes em tradição e não em evidência. Então eu faço para a geração posterior aquilo que foi feito comigo, que faziam comigo. Então a vovó, né, falava que não podia tomar leite com manga de noite, e aí, muito provavelmente, né, pela ausência de conhecimento, de evidência científica, eu vou passando isso de geração em geração. O problema é que nós estamos vivendo agora uma mudança cultural em que existem muitos comportamentos novos, como o uso ou não, usar ou não telefone, celular e tablet com crianças pequenas. Então é algo que a gente tem que refletir para que a gente não se baseie só em costumes, no senso comum, que a gente se baseie em evidência, não é É, isso? porque pode tomar leite com manga? Pode. Não faz mal, tem até picolé de manga que é feito com leite, né? A não ser Então, que tenha intolerância, né, à proteína do é, leite de vaca, a mas isso que você lactose. falou é muito interessante. E assim, as pessoas não têm uma base anterior, porque se antes não existia isso, é igual a Covid, não existia Covid, então ninguém sabia e de repente vem uma novidade que a gente não sabia lidar no início. O uso das telas vem assim, e agora a gente já está descobrindo, mas já pagando um preço muito alto, porque cada vez mais chegam crianças para os atendimentos dos pediatras, dos neuropediatras no mundo inteiro, com atraso da linguagem, com déficit na interação social, crianças, gente, desobedientes, irritadas, que os pais chegam falando assim: ah, ele tem autismo, ele tem TDAH, ele é hiperativo, ele é muito desobediente, ele tem transtorno opositor desafiador. A escolinha lá, né, do menininho manda. Aí quando a gente vai ver, esse bebezinho, ele está sendo muito exposto à tela num período que o cérebro dele não tem preparo para isso ainda. Então não adianta a gente falar assim: ah, eu vou usar isso como um calmante digital para eu poder arrumar a casa. A gente tem que falar com essas famílias que assim, como era no passado, quando não tinha telas, e o quanto que a gente está perdendo de experiência de colocar a criança ali na cozinha. Quantas vezes eu fiz almoço, fiz jantar, com minha filhinha na cozinha, eu dando o socadorzinho de alho para ela ali, para socar, dando as vasilhinhas para ela brincar com tanto de colherinhas diferentes. Claro que vai fazer bagunça, né, Fred? Claro, mas assim, vou pôr a roupa no varal, dou os pregadores para ela brincar sentado no chão. Ah, ela não vai ficar ali, fecha a porta, traz ela para perto de você, cante uma música. Então, assim, a gente tem que. A gente é um momento de maternidade, paternidade é lindo, não é peso. Então, essa coisa do calmante digital, não, eu ponho ele na televisão porque eu tenho que arrumar a casa, porque eu tenho que fazer comida, e a criança está perdendo uma oportunidade de ter muito mais habilidades no futuro e de não ter atrasos e nem de ter esse nervosismo, esse comportamento alterado. E a gente vai falar também das questões do sono, né? Acho interessante você falando aí a expressão, né, calmante digital. Adorei, depois quero que você fale mais sobre isso. Acho que é interessante, continuando essa questão das crianças que chegam no consultório, né, por atrasos diversos, uma criança que tem uma dificuldade na interação social, uma criança que tem um atraso de fala, uma criança que tem uma perda cognitiva, porque não foi estimulada ali nos primeiros anos. É imperativo dizer que as crianças se desenvolvem a depender da qualidade das suas relações e da ida e volta de afeto que acontece entre a criança e os seus cuidadores mais próximos, não é isso? É isso, é a reciprocidade, é o serve and return. Então, a reciprocidade, ela inunda o cérebro de prazer. E ela realmente é por isso que o bebê é tão fofinho, né? Acho que Deus fez perfeito. O bebê é tão fofinho que a gente se encanta e a gente sorri para ele, e a gente usa o manhês, o papanhês. Ô, neném, vem cá na mamãe, eu te amo, né? E dá vontade de cheirar, de abraçar, de beijar. E as telas vêm para causar uma ruptura nessa relação. Tanto os pais que ficam muito nas telas,
A gente vê mães amamentando já no tablet ou no celular o tempo inteiro, sem criar essa conexão com o filho. Os pais, né, querendo ficar muito na tela também e não se conectando com os seus filhos. E a criança ali precisando muito dessa presença do afeto. Isso é muito importante. E a neurociência mostra o quão isso é poderoso, que inclusive o afastamento, o distanciamento dessas interações vai causar, então, um déficit nessa capacidade da criança de leitura do outro, de empatia. E assim, a gente não quer que a criança fique quieta para depois ter atraso. A gente quer que a criança seja feliz, acho que isso que é importante. E a gente tem que entender que a gente concorre com telas que causam estímulo extremo de dopamina. Então, um outro ponto importante do cérebro é a dopamina, que é secretada por causa de imagens lindas no tablet, no celular, para crianças pequenas, que são altamente atraentes. O cérebro, quando aparece um videozinho bonitinho, né, ali todo colorido, num aparelho muito bacana, que cabe na palma da minha mão, o cérebro faz puff, gente, pico de dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer. E aí essa criança, pico de dopamina, isso faz com que ela busque o tempo inteiro essa tela. Só que aí também, ela está tão acostumada a picos de dopamina, que a vidinha dela normal, que o brinquedinho dela normal já não tem mais graça, porque ele não causa esse mesmo pico de dopamina. Então a criança já não tem mais prazer na vida cotidiana. E aí o que que acontece? Quando tira a tela, ela chora, ela fica irritada. Quantos pais chegaram pra gente, né, Fred? Que a criança estava com atraso da fala, ou que a criança estava com um comportamento muito difícil, achando que era hiperativo, que nem existe TDAH em menor de 4 anos, não existe esse diagnóstico nas crianças pequenas, ou que a criança tem autismo. E a gente pediu para tirar as telas, isso é frequente, os pais arregalam o olho desse tamanho e falam, nossa, isso vai ser impossível. Depois eles chegam e falam assim, doutora Lil, muito obrigada, muito obrigado, meu filho se transformou em pouquíssimo tempo, em 1 mês. Então é muito mágico, né, assim, a qualidade que tirou a tela, colocou a interação. Esses dias a família falou assim comigo, Fred, voltou no retorno e falou assim, doutora Lil, você quer comprar nossa televisão? Porque a gente comprou uma televisão gigante lá para casa, a gente estava super feliz, e aí a gente veio aqui e você mandou tirar a tela, e mandou desligar a televisão, e a televisão está lá parada, agora a gente vai ter que anunciar a televisão para vender. Mas aí eu falei, mas vocês acham que vale a pena isso? Valeu a pena extremamente, ao extremo, demais. Eu acho que é interessante, né, quando a gente está falando aqui nesse primeiro momento, do quanto que crianças pequenas é 0 de telas nos primeiros anos de vida, até 2 anos, por que que a gente fala isso, né? O problema então é a tela. Não, o problema é o déficit na interação social. Se a gente tem uma criança que tem uma mãe deprimida, essa criança vai ter provavelmente uma dificuldade no desenvolvimento, porque isso é um fator de risco para o seu desenvolvimento saudável. Comprovado cientificamente, Se a gente tem um pai ausente, um pai que trabalha muito, um pai que é afetivamente negligente, se a gente tem uma doença grave na família que faz com que os pais se ausentem do cuidado com o bebê, da responsividade com o bebê, e a gente está falando, gente, do que tem de mais sofisticado para o desenvolvimento de uma criança, que é amor de pai e mãe, que é conexão de verdade, que está ali ao lado, diariamente conectado, né? Não precisa ser em coisas fabulosas, né? No dia a dia, como a doutora Lil estava falando, né, Lil? Na hora de lavar uma roupa, na hora de vestir a fralda, na hora de dar a papinha, na hora de dar o banho, se nessas atividades de cuidado a gente, né, promove brincadeiras que possibilitem essa ida e volta de afeto, essa responsividade, né, a criança que reage diante do afeto, da brincadeira, da teatralidade com que eu demonstro o meu afeto, o quanto que isso é poderoso, o quanto que o brincar é poderoso nos primeiros anos de vida. Ao contrário disso, né, quando a gente coloca a tela na mão da criança, a gente está deixando de lado essas interações em grande quantidade e qualidade dia a dia. Então, ao longo do dia, muitas vezes a criança não interage. Ao longo dos dias e dias se passando, e a criança está lá com seu calmante digital, como foi dito aqui com a doutora Lilbiana. Isso impede que a criança
construa uma base forte no seu cérebro. E é importante dizer, doutora Lil, que eu queria que você comentasse, que o cérebro, tanto do adulto, ele é programado a se compadecer, a se conectar, a interagir, ser responsivo. Quando a criança sorri, quando a criança chora, não é à toa que nós gostamos de bichinhos pequenos de outras espécies. Ah, eu gosto do cachorrinho, eu gosto do gatinho, do peixinho pequenininho. Por que que o cérebro humano ele se compadece com essas coisas, ele se liga, ele está em estado de alerta com esse pequenininho, com o filho da outra espécie? Porque ele é programado a atender o pequeno. Da mesma forma, o pequeno ele é programado, né? A criança pequenininha já reconhece a voz da mãe, já reconhece a face humana. Então a gente está falando aqui que é antinatural introduzir telas no início da vida, onde existem cérebros programados para se conectarem e, através dessa conexão, eles se desenvolverem, não é isso? É, e tem o neurônio espelho, né? A criança ela vai imitar o comportamento do adulto. Então, se ela olha para o pai e o pai não está conectado, ela também perde interesse. Isso é científico, já tem estudos mostrando isso. Onde tem uma mãe lá super responsiva, olhando, sorrindo para o bebê, e o bebê olhando, sorrindo, né? Tentando comunicar-se com ela, com aquela troca, né, de turno no diálogo, e de repente essa mãe fecha o semblante, não dá mais atenção, não tem mais responsividade. Esse bebê começa a ficar irritado, começa a ficar nervoso, começa a olhar ao redor, e daqui a pouco ele já está alheio, ele perde o interesse pelo rosto da mãe. Então a gente consegue perceber isso nas evidências científicas. Por isso que além da gente falar, gente, tela não é chupeta. Tela não é chupeta. Hoje em dia o povo quer dar chupeta e quer dar o tablet, o celular para o menino ficar Só a quieto. chupeta não serve mais, né? Agora tem que ser o bico, a chupeta, com o telefone do Com lado. a chupeta digital, não é? E assim, a chupeta acalma, a chupeta digital acalma, o menino fica quietinho, mas ele está gostando, doutor, ele está gostando, mas não é porque ele está gostando de chocolate que eu vou dar chocolate para ele com 1 mês de vida, por exemplo, não é? A gente, Deus colocou os pais, ou né, o universo, a natureza colocou os pais, porque a criança ainda está em construção do cérebro, ela precisa da gente. E não tem problema nenhum a gente colocar limite, não é peso, gente. Você que né, tá aí e lida com pessoas assim, mas eu tenho que arrumar a casa, gente, vamos ter inúmeras outras possibilidades, vamos ver a vida como uma coisa leve. Aqui a gente não está falando para julgar ninguém. A gente não quer julgar as pessoas, a gente quer apoiar, o nosso intuito é só apoiar, é falar da primeira infância. E um outro problema que a gente tem muito grande entre os bebês até 2 anos, em todo o consultório pediátrico, é o sono. Meu bebê não dorme, eu estou acordando muito à noite. E quantas vezes eu atendo o bebê que chega lá e a família quer que eu dê melatonina, e o menino está na tela. E assim, se o menino está na tela, a luz azul da tela, a onda da luz azul da tela, de todas as telas, televisão, tablet, celular, games, ela vai ser enviada lá para o cérebro e vai reduzir a produção de melatonina, mesmo sendo uma exposição diurna ou noturna. Como você vai ter uma redução na produção do seu corpo de melatonina, que seu corpo assim recebe tanta luz que ele entende, não está na hora de dormir, eu tenho que reduzir, e essa produção, então, ela vai cair. E essa melatonina, ela faz com que a gente consiga iniciar o nosso sono e que a gente consiga ter um sono adequado para que durante o sono esse cérebro também desenvolva-se, o corpinho cresça. E aí o que acontece? Excesso de tela, o menino fica muito na tela, chega de noite o menino não dorme bem, a família, claro, sem dormir, privação de sono, vai causar ansiedade, irritabilidade, no outro dia a mãe está mais sem paciência, óbvio, porque eu já passei por isso 3 vezes, que eu sou mãe de 3 filhos, e aí o que pensa? Calmante digital, vou pôr na tela para eu poder ter um pouco de sossego. Ô, doutora Lil, e aí a respeito do sono, tem uma coisa que eu acho que é importante te fazer a pergunta, que provavelmente é a pergunta que você que está assistindo a gente deve estar se fazendo, ou alguns de vocês. Ô, doutora, mas quando eu tô ali quietinho diante da tela, o meu filho, ele acaba adormecendo. Então a criança fica mais quieta, então não, ao contrário. Aqui em casa a tela me ajuda a fazer a criança dormir. Só que essa criança vai perder consolidação sináptica, essa criança ela vai ficar mais irritada, ela vai ter um sono com menor profundidade. Você pode explicar isso pra gente? Isso. Porque no final das contas é uma coisa que super engana, não é verdade?
Engana, fica mais fácil fazer a criança olha, quantas vezes, né, Fred? Gente, eu tenho 3 filhos, igual eu tô falando. Quantas vezes, assim, eu tenho que parar a minha vida, que todos os dias eu faço isso, apagar as luzes, colocar pijama, contar historinha nã e ali eu faço com um ambiente como Depois se de eu um for dia inteiro de dormir, trabalho, e né? aí, às vezes, eu quero dormir antes do meu filho, Ou né, mas dorme, ou eu algumas durmo, eu vezes. tento cochilar, mas assim, eu tenho que acordar para continuar a minha vida, porque assim, se o pai, a mãe, eles têm que ter o horário, o compromisso da criança dormir mais cedo. Claro que a gente tem outras obrigações, mas aí a gente levanta, gente, no peito e na raça e vai para poder cumprir as outras obrigações. E o que é que acontece? Muitos pais colocam a tela no pior horário, que é o horário de 2 horas antes de dormir. E 2 horas antes de dormir para uma criança pequena é 18 horas, porque a criança tem que dormir às 20. Não é, mas ela então dorme 11 horas. Não, a criança tem que dormir 20 horas. Bebezinho tem que dormir cedo. Já tem estudos comprovando que bebês que dormem 10 em diante não conseguem alcançar o mesmo potencial de inteligência, de escolar, de capacidade que os que dormem antes. E aí a tela antes do sono, ela vai impactar ainda mais a melatonina, ela vai fazer com que o sono ele tem as fases, tem o sono REM, o sono não REM, e tem fases, fase 1, fase 2, o sono vai se aprofundando. E essa criança que fica exposta à tela no início ali do sono, ela tem um sono superficial. E durante o sono, né, Fred, que a memória recente vai passar para a memória de longo prazo e vai construindo, até no filme lá, Divertidamente, é muito bonitinho, porque acho que aquele filme, quando eu vou assistindo, eu vou pensando, né, na arquitetura do cérebro mesmo. Então, é durante o sono que a gente vai consolidar o aprendizado e que o cérebro, então, ele vai formando, é como se a gente estivesse ali, né, arrumando as paredes da estrutura do cérebro. E essa criança vai ter uma fragilidade, além que vai ficar muitas imagens na cabeça dela que não são resolvidas, daquele tanto de imagem da tela, isso pode predispor a pesadelos, um sono agitado, vai ter despertar noturno muito mais frequente. E aí, claro, isso vai causar impacto para ela e para a família. Então, assim, 2 horas a gente dormir não pode tela, mas a gente está falando que de 0 a 2 anos não pode tela. É proibido. Essa questão relacionada ao sono, então a gente queria deixar aqui para a família, né? O quanto que a gente fazendo estratégias relacionadas à higiene do sono, a gente consegue que essa criança durma bem. Então é importante que você saiba que é necessário um número suficiente de horas, é importante que seja dentro de um período de maneira que mais simples, na linguagem simples, perto do sol se pôr. É hora da criança dormir, perto do sol nascer, tá ótimo para que ela acorde, né? Falando aqui na realidade do Brasil, onde a gente tem as noites que são de suficiente duração. Mas, ao mesmo tempo, pensar na profundidade do sono. Então, aqui foi falado do sono REM como a qualidade. Então, vamos lá. No período adequado, um tempo suficiente e um sono de boa qualidade. E é interessante, doutora Lil, que quando a gente faz higiene do sono, quanto que esses meninos, né, que estavam ali um pouco mais irritados, que tinham despertares noturnos, e a gente sabe que criança que não dorme é família que não dorme, então por mais que isso aí seja, né, um amortecedor que nos ajude a fazer a criança dormir, isso no final das contas, a médio prazo, dentro do contexto, a gente está falando de uma criança que não dorme, de uma família que não dorme. Eu queria terminar dizendo o quanto que a gente vê no consultório crianças que, por falta desse estímulo de qualidade em interações ao longo do seu dia, para que elas possam trilhar o caminho para atingir o seu pleno desenvolvimento, o quanto que, quando a gente tira telas da vida da criança e da vida dos pais, é importante, como você citou, né, entender que hoje as telas na mão dos pais pode ser uma fonte de trabalho ou de entretenimento que deve ser regulada. Os pais precisam também de educação digital e inteligência digital para lidar com dispositivos móveis, com dispositivos que tenham telas, porque senão eu estou ali dentro de casa também trabalhando o dia inteiro e aí não tenho tempo para cuidar do meu filho, para ter um tempo de qualidade
que é necessário, que a criança tem uma necessidade vital para que ela se desenvolva. Então, quando a gente, né, chegam as pessoas no consultório, meu filho tô achando que ele tem autismo, porque a interação dele é deficitária, o meu filho está com atraso de fala, o meu filho tem rompantes de agressividade, o meu filho não concentra em alguma coisa, o quanto que a gente fazendo toda uma organização ambiental, melhorando os estímulos de interação, essas famílias conseguem encontrar caminhos para que seus filhos se desenvolvam. Então, assim, o quanto que a gente vê que no consultório, as orientações baseadas em evidência, elas fazem com que as crianças se desenvolvam, e aqui a nossa mensagem é que o seu filho não precise do consultório. Eu queria que você falasse sobre isso, porque se a gente age de maneira preventiva, a gente evita essas dificuldades, essas deficiências no desenvolvimento de várias habilidades no início da vida, não é isso, doutora? É. Isso mesmo, Fred. Eu, doutora Lil, junto com você, nós estamos inaugurando a nova era da inteligência digital. É isso mesmo. Pode anotar aí, a nova era da inteligência digital para esses nativos digitais. E o que a gente vai fazer? Nós vamos desenvolver o quociente de inteligência digital da doutora Lil. Isso mesmo. O quociente de inteligência digital é como que você, assim como o QI, que é o quociente intelectual, assim como o QE, que é o quociente emocional, como que você, entendendo o quociente digital, você pode treinar, ensinar, educar a criança desde antes do nascimento para que ela realmente cresça com o uso saudável da tecnologia a favor do seu desenvolvimento, porque a tecnologia ela chega para trazer crescimentos inúmeros, inclusive no desenvolvimento. E aí, o que a gente tem que combater hoje de forma preventiva é porque o que parece mais fácil hoje, que é deixar a criança na frente da tela, no seu calmante digital, vai ser muito mais difícil amanhã, porque isso vai gerar prejuízos irreversíveis no cérebro dela. Isso as pesquisas mostram com um número muito grande de pacientes, isso é o que a gente vê no consultório todos os dias. E o quociente digital vai fazer o contrário. É um investimento hoje que vai trazer só bons frutos amanhã, ajudando essas crianças a alcançarem o máximo do seu potencial de desenvolvimento cerebral e de uso inteligente desse mundo digital. Então, esse é o convite. Essa é a transformação. E é por isso que a gente vem estudando tanto, né, Fred? Tantos artigos e trazendo aqui uma parte prática para que todas as pessoas com a consciência, porque eu acho que a primeira questão é isso, gerar consciência. Os artigos falam muito isso. As pessoas às vezes não seguem porque ainda não sabem o quanto que isso é perigoso. Muitos pais ali no início da vida, né, preocupados com o umbiguinho da criança, com a fralda da criança, com o enxoval, que cor que vai ser o quarto, e não que isso não seja importante, mas o quanto que a neurociência tem nos trazido hoje um conhecimento superior em relação ao cérebro do seu filho. E o cérebro do seu filho é a base para tudo aquilo que ele será ao longo da vida. Então nós precisamos dessa inteligência digital, né, desse coeficiente de inteligência digital. Anota aí, ó, QD. Nós vamos ensinar vocês como que a gente pode desenvolver os nossos filhos em relação à inteligência, a inteligência emocional e a inteligência digital. Fique conosco. A gente vai ter vários programas, várias conversas, vários podcasts falando sobre isso, para você que é médico que cuida de crianças e para você, papai e mamãe, que cuida do seu filho. Estamos juntos nesse propósito de vida, tá? E pode contar conosco. A nossa intenção é realmente que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e a gente alcance o mundo inteiro. Muito obrigada, até o próximo Neurociência com Afeto. As nossas crianças agradecem. Obrigada, Fred. Tamo junto.